Estreia nesta quinta-feira o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Baseado em um livro de Chico Xavier, a jornada espiritual conta a história de um médico, André Luiz, que passa por um despertar depois de sua morte. A primeira edição foi um sucesso de bilheteria em todo o Brasil. Você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para minha família? Agora chega aos cinemas a segunda edição, Os Mensageiros. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Bom, gente, para falar desse filme fantástico, nada melhor do que conversar com ele, que representa uma das figuras mais lindas do filme, que representa o André Luiz. Estou aqui com o Renato Prieto hoje para conversar com o povo do estado do Ceará sobre esse momento. Renato, antes de mais nada, eu queria lhe agradecer, porque eu sei que sua agenda hoje está sufocada. Você deve ter acordado cedo para falar desse filme e as pessoas lhe perturbam, mas você arranjou um tempinho para conversar aqui com a gente do Ceará. Eu queria agradecer pela oportunidade. Imagina, eu acho assim, que é a nossa função, né? Você tem que atender a tudo e a todos e procurar dar o melhor de si. E você tem que, pelo menos, separar um tempo. Por exemplo, hoje eu consigo esse tempo de tarde para você ficar quieto, 1 hora, 2 horas, eu faço yoga, eu caminho, eu faço terapia, entendeu? E para você poder estar fortalecido para atender as pessoas com excelência. Porque também atender sem excelência não é bacana, né? Senão fica uma coisa mecânica. Eu acho tão chato quando você vê uma entrevista com algum colega que fala, sim, claro, eu estive lá. Pronto, acabou a entrevista. Aí não adianta, né? Com certeza. Renato, mas antes de mais nada, eu queria falar o seguinte. O filme Nosso Lar, no estado do Ceará, foi um sucesso. Em Fortaleza, as pessoas assistiram esse filme. Até hoje, temos relatos de pessoas que continuam assistindo em casa por mais e várias vezes. Eu até tiro aqui a própria minha mãe, que é uma senhora já, que ela, quando está triste, ela vai lá, assiste o filme 10, 20, 30 vezes e não se cansa. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar do Nosso Lar 2, hein? Olha, eu acho assim, eu estava falando isso agora há pouco, numa coisa que eu gravei para a TV Globo de Minas, e eu estava dizendo que, se você parar para pensar, nós fomos os únicos que chegamos aqui, nesse sentido. Você vê que outras pessoas tentaram fazer filmes ou peças e não deu muito certo, né? Não dá para detalhar sobre isso, porque você vai ter que julgar o outro e não é minha praia. Mas os filmes, as séries, as novelas, os espetáculos de teatro que eu faço, eu estou viajando o Brasil inteiro com o espetáculo em homenagem aos 20 anos de desencarne do Chico Xavier, a peça chama-se Chico Xavier em Pessoa, que está fazendo muito sucesso. Eu acho que o que o público pode esperar é conteúdo, que é a função da arte, né? O grande problema é que, no meio do caminho, se a gente virar os olhos e for lá para trás, nos anos 80, 70, você vai ver que nós tínhamos muito conteúdo, né? Nós tínhamos Antônio Carlos Jobim, nós tínhamos Vinícius de Moraes, Djavan, Caetano, e nós tínhamos Chico Buarque, nós tínhamos Taiguara, né? Vamos ficar horas aqui falando de Dolores Duran, magnífica, em que a arte ela está acima de qualquer coisa, né? Primeiro a arte, a qualificação, e depois, então, você pode, claro, no meio disso, faz parte do pacote fazer sucesso. Então, eu acho que o público que vai ao cinema, ele pode se preparar para ter conteúdo, né? Uma história que mexa com ele, um exemplo que ele pode seguir, uma coisa que ele não fez e que ele pode chamar a atenção dele para fazer. A arte é isso, né? A arte tem essa coisa magnífica de tocar a alma das pessoas e modificar elas para melhor. Então, eu acho que as pessoas podem esperar, seja assistindo um espetáculo como Chico Xavier em Pessoa, seja, por exemplo, lendo a minha biografia, quem disse que seria fácil, seja assistindo o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, ela vai tirar conteúdo daí, entendeu? Renato, o filme Nosso Lar 2, a impressão que se tem, a gente não assistiu, né? Eu, inclusive, estava conversando com um colega aqui de imprensa agora de Fortaleza e a gente já viu, pelo menos, alguns cinemas já estão com a sua reserva lotada. Região metropolitana, Fortaleza, nós temos no Shopping Guatemi também, está quase lotado. O Nosso Lar 1, o Nosso Lar, na verdade, o primeiro filme, ele foi gravado, se não estou enganado, em 6 semanas, né? E esse vocês conseguiram fazer em acho que 4 semanas, alguma coisa desse tipo.
O que foi que diferenciou? O que foi que você percebeu dessa primeira produção para essa agora? Eu acho que todos nós já estávamos preparados. Quando você vai atravessar uma ponte de 2.000 metros, a primeira vez, 2.000 metros parece uma eternidade. Depois que você passou por ela muitas vezes, parece que ela fica encolhida, né? É mais fácil. O Nosso Lar 1, e ele tem uma visualização em todas as plataformas de em torno de 50 e tantos milhões de pessoas viram em todas as plataformas, no Brasil, fora do Brasil. Eu acho que superou a casa de 60 e tantos países que assistiram o filme. No Brasil, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas se chamam André Luiz por conta do André Luiz do livro, do André Luiz do filme. Ontem mesmo o senhor falou comigo, eu fui assistir o filme 1 com a minha mulher grávida, quando descobrimos que era um menino, decidimos homenagear o personagem e você que o carrega, e botou o nome do filho do André Luiz. Eu acho que, assim, essa disposição que a gente tem de poder fazer, né, o bem, de poder fazer algo que modifique as pessoas, eu fico muito feliz com isso, porque eu acho assim, a melhor explicação está na minha biografia, e quem disse que seria fácil. Uhum. Nossa Senhora! Eu fui aquele cara que chegou e tinha uma casa, digamos, de 8 cômodos, totalmente trancada. Normalmente as pessoas olham e dizem assim, eu queria tanto entrar, mas está trancada. Esse não é um texto que passa na minha cabeça. Eu olho para a casa trancada e penso, qual delas estará aberta? Entendeu? Qual eu vou procurar aqui que vai entrar? Então eu vou achar a porta da cozinha, a janela de um quarto, e vou entrar nessa casa, e quando você me procurar, eu já estou perfeitamente instalado, impossível de ser retirado do local. Eu me empenho muito, entendeu? Então eu fico muito feliz com isso, porque você diferencia a sua capacitação para o melhor. Não é ruim quando você, por exemplo, que é um profissional de teatro, televisão, enfim, de rádio e televisão, quando você vê um colega seu, por exemplo, se sujeitar por questões salariais, ele sempre explica, mas eu vou sustentar minha família como? Num programa que, por exemplo, você tem que espremer sangue o tempo todo, violência o tempo todo, entendeu? E que a pessoa está em casa, na mesa para jantar, e é violência na sua frente, entendeu? E eu acho que, assim, a área que nós ocupamos, que você também ocupa, e os nossos colegas todos, ela é uma área que ela pode dignificar você para a grandeza, ou pode você endividar você completamente para o futuro. Eu acho importante, eu não quero fazer aqui um spoiler, inclusive eu já até ia combinar com a Alessandra, né, para poder pedir a sua biografia. Eu lhe acompanho nas segundas-feiras com o tio Chico, e você, em vez de quando dá uma pitadinha lá, achei legal quando você falou da questão da comunidade mais simples, eu vou usar isso, quando você esteve nessas comunidades mais simples, e você conseguiu driblar, né, as dificuldades, sobrepor, eu acho que é fantástico. Eu não quero falar da sua biografia porque eu não li, então eu não tenho assim, domínio de tudo isso, mas pelo pouco que eu peguei, é fantástico. Garanto que em outra oportunidade a gente vai falar sobre essa biografia, que é linda, mas não foi fácil para o Renato, não é fácil para ninguém, acho que é um exemplo de tudo isso, e você conta isso na sua biografia, né, Renato? Sim, conto. Eu conto com detalhes. Entendeu? Eu sou aquele cara que não é... Eu sou aquele profissional. Primeiro, eu me preparei, porque também é preciso tomar cuidado com uma coisa. Se você mediocrizar a capacitação, o que uma pessoa vai dizer a seu respeito? Ele é um doce de pessoa, ele é uma pessoa bacana, ele é legal. Então, o que eu teria virado no Brasil e fora do Brasil, que eu trabalhei na Suíça, na Alemanha, na Itália, enfim, nos Estados Unidos, na Broadway, seria aquela coisa tipo assim, um filmezinho espírita, uma peçazinha espírita, um atorzinho, entendeu? Então, você tem que estar capacitado para que o outro observe você com essas capacitações. E eu acho que o livro, ele te dá isso, tipo, mamãe falava isso, não acredite se alguém disser para você que você não vai chegar aonde você determinou chegar, porque o outro do lado usa métodos assim, indeléveis, hipócritas, abusos, desrespeito, usa o corpo e usa outras coisas, ele vai chegar. Agora, tem que ver primeiro se ele vai permanecer onde ele chegou, porque como ele chegou derrubando, alguém derruba ele. E segundo, ele chega nesse lugar totalmente endividado.
espiritualmente e pessoalmente. Todo mundo vai apontar ele e dizer assim, ah, tá, eu sei como ele chegou aí. Mas você não, você vai chegar talvez acima do que ele chegou, limpo e com créditos. Eu acho que o livro mostra isso. Quer dizer, como é que você pode virar o jogo a seu favor? Não acreditar, por exemplo, que você está num planeta de 200 milhões de pessoas, no planeta do Brasil, e que você não vai conseguir aquilo ali. Vai conseguir aquilo ali. Você precisa lutar bravamente. Você precisa ir lá e faz parte. O desafio é ótimo. Eu gosto do desafio. Renato, uma pergunta que eu até coloquei aqui, que eu não queria esquecer de forma alguma, é com relação. As pessoas sempre me perguntam, e agora eu tenho a oportunidade de te repassar, a tua relação espiritual. Né? Qual foi a influência espiritual que teve no Renato nessas produções, em especial O Nosso Lar, que é um filme que acho que todo brasileiro já assistiu. Qual foi a relação, hein? Primeiro, eu já sou um conhecedor, eu sou espírita desde menino. Eu costumo dizer para as pessoas que uma das minhas mãos, quando eu era bebezinho, estava sempre fechadinha. Mamãe falou, o que é que esse menino não abre essa mão? Abriu, tinha um papelzinho escrito, eu sei de onde vim, eu sei para onde eu vou, eu sei por que vim. Só me ajuda a caminhar e me solta, me ampara até o momento que eu conseguir caminhar sozinho, que eu vou caminhar. Então, espírita, eu já reencarnei com a consciência espírita, a consciência da vida após a morte, tudo. Então, eu acho que os filmes ou as peças, eles me aproximam de algo que eu me preparei para aquilo ali, tenho conhecimento. Então, eu tenho a impressão que talvez isso possa imprimir um nível maior de veracidade, porque enquanto ator, enquanto pessoa física, eu sei o que eu estou falando para o ator, que sei o que eu estou falando através do personagem, entendeu? Então, eu acho que quando você tem o conhecimento, isso ajuda a você explanar as ideias. Eu vi muitas pessoas, ao longo de todos esses anos, né, falando, eu não sou espírita, eu não sou espiritualista, mas assisti o filme e fui ler o livro, fui ler as obras kardecistas e me empolguei. Você acha, o Renato acha que, assim, o seu trabalho, né, que na verdade você está sendo um mensageiro do mundo espiritual também nesse sentido de levar a informação. Você acha que nós estamos evoluindo para poder levar essa conscientização para a população de que existe um depois, que existe uma continuidade? Você acha que está sendo alcançado com os filmes, com as peças? Primeiro as pessoas precisam compreender algo fora do conceito espírita. Como é que você, num planeta em que você vê tanta diferença social, moral, cultural, dá para desconfiar desse criador? Eu acho engraçado, que as pessoas, elas não questionam porque para ela tá bom. Para ela tá bom. Mas a coisa só é boa se ela é boa para todo mundo. Não é? A oportunidade tem que ser para todos. Uma mãe que tem 4, 5, 6 filhos, ela sempre guarda no forno do fogão o prato daquele que não chegou a tempo para o almoço. Então, todos somos iguais. Então, basta você questionar isso. Que Deus é esse que teria feito tanta diferença moral, cultural? Um tem, o outro não tem. Um tem casa, outro não tem. Um pode comer, outro não pode. Um estuda onde ele quiser, no mundo inteiro. O outro tem que lutar na porta para passar em universidades de graça. Quando você entra no veículo reencarnação, causa, efeito, ação, reação, você compreende isso rapidamente e automaticamente você tem um Deus justo, um Deus compreensivo que dá oportunidade para todo mundo agora. Depende de você o que você vai fazer com essa oportunidade, é o que eu acabei de falar com você lá atrás, não é? A casa está fechada, é o que você diz, desiste, vai embora. Eu não digo isso, eu digo qual dessas partes da casa vai estar aberta para eu poder entrar. As pessoas precisam entender que desafio ele foi feito para você lutar para ultrapassar. Então, e que nisso você vai ter a ajuda de todo mundo espiritual. Eu acho que a doutrina codificada, através dos filmes, do teatro, dos livros de Allan Kardec, ele abre para você esse leque e diz, agora eu estou entendendo por que tantas diferenças. E vão se encaixar naquilo ali, sim. Quando você vai conseguir, eu digo assim, conseguir, porque eu já até indaguei isso em uma das suas lives, né? Quando nós vamos aqui, nós meros cearenses, vamos ter a oportunidade de receber a sua peça, retratando aí o Chico Xavier, hein? Meu amigo, você está no meio, veja um bom produtor ali. Eu conheço alguns,
mas eu tenho pessoas com quem eu não tenho interesse de trabalhar, porque a pessoa já me demonstrou, não é no Ceará, tá? Em qualquer lugar, ela demonstrou numa convivência um comportamento incompatível com ideias, com boas ideias. Você tem que dar exemplo. Dá uma verificada, vê se tem um produtor ali. Esse espetáculo tem uma vantagem, que são 3 pessoas. Sou eu no palco, tem mais técnico aí, a Alessandra, que você conhece, entendeu? E o espetáculo faz um sucesso fenomenal. Mas digo para você que eu acho que o sucesso dele, ele está calçado em cima do empenho que eu fiz para entrar em cena e ficar quase igual ao Chico Xavier. Mas isso não é resultado de milagre. Isso é resultado de trabalho insistente. Teve um dia que eu amarrei em cada pé meu 5 quilos do calcanhar, só para eu ter dificuldade de arrastar. Eu ter dificuldade de arrastar os meus pés por causa da idade. Eu diria para você que de 0 a 100%, vai de 90 a 100, de tanto que está igual. A plateia fica em estado de comoção, de olhar e ver o próprio em cena. Veja um bom produtor capacitado, veja você mesmo, de repente, que você está no meio, fala com a Alessandra, entendeu? E não tenho dúvidas que você vai fazer uma produção e vai lotar o Zé de Alencar, vai lotar o que você quiser, 3, 4 dias. Nosso Teatro José de Alencar, que é histórico, né? E que realmente seria perfeito para receber essa peça. Eu já vi alguns takes seus nessas apresentações e realmente confunde. Eu acho interessante que você consegue incorporar de uma forma que às vezes a gente percebe, a gente leva a entender que na verdade ali é o Chico. Pelo pouco que eu vi. Quando a gente vê o Renato interpretando o André, as pessoas confundem com o André, porque você vive o André. E quando a gente vê o Renato interpretando o Chico, aí eu disse, puxa, mas ali é o Chico. Eu estou vendo o Chico. E olha que eu não assisti a peça. Mas a impressão que tem é por isso que existe toda essa vontade de nós aqui no Ceará para poder receber. Quando eu fiz Divaldo no Semeador de Estrelas, que eu fiz aí no Ceará, o próprio Divaldo disse, eu olho para o palco, não sei se você sou eu ou se eu sou você. Mas, gente, isso não é resultado de milagre. Isso é resultado de persistência, trabalho, tenacidade, comprometimento e insistência. Eu me lembro que no espetáculo que eu fiz off-Broadway, eu fazia um dueto com Frank Sinatra, My Way. E eu deitava no chão da sala de ensaio com a caixa muito próxima do meu ouvido, claro, numa altura suportável para não destratar o meu tímpano, e o meu técnico, eu dizia, volta, volta. E até uma hora que eu cantava junto com ele, e você não sabia quem era ele, quem era eu, porque as duas vozes estavam ao vivo. Mas isso é resultado de trabalho. Eu acho que essa é a função do artista, não é? É se transmutar. Porque, assim, se você disser para você que eu não tenho quilos de convites para fazer... Nossa Senhora! Eu acho que, ultimamente, a palavra que eu mais digo é obrigado, não posso aceitar. Porque, assim, aquilo não acrescenta nada na minha carreira. Por exemplo, se eu pego um roteiro e lá está escrito o nome do personagem, exemplo, casado, tem 2 filhos, sai todo dia às 7 horas da manhã. Isso não é personagem, meu filho, entendeu? Não é personagem, não quero fazer isso, não vai acrescentar nada na minha biografia. Queria que você falasse para o povo do nosso estado do Ceará, fizesse um convite, reforçasse, né? E principalmente uma mensagem que eu certamente sei que vocês vão conseguir passar através dos mensageiros. Primeiro eu tenho que agradecer, porque esse povo todo do meu Brasil, foi ele que me elegeu, foi ele que me colocou nos lugares em que eu ocupo. Eu tenho muita gratidão por pessoas que me estenderam as mãos e me trouxeram nesse lugar. Sucesso é muito bom, mas é uma faca muito perigosa se você não tiver uma boa formação familiar. Senão você vai se afundando nessa coisa de passa no meio da rua, todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo cumprimenta, e tudo isso é sazonal. Então, o que eu espero das pessoas, eu volto a falar uma frase da minha querida mãe, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, que as pessoas não deem desculpa. Se ela gosta do assunto, se ela respeita o que nós criamos ao longo desses anos todos, com muita luta, que ela prestigie, que ela leve os amigos, que elas venham em massa assistir Nosso Lar 2, Os Mensageiros, vão ao teatro assistir Chico Xavier em pessoa, entra no meu Instagram,
Renato Prieto Ator. Renato Prieto Ator. E venha toda segunda-feira fazer o Evangelho no Lar comigo às 20 horas no meu Instagram. Fala do livro, se quiser. Pode adquirir o livro, a minha biografia. Você vê, se eu não tivesse insistido com o Evangelho hoje, entre 8 horas e meia-noite, em torno de 9 a 11 mil pessoas assistem ele aí para ao vivo e gravado. Nossa. Então, o que é isso? Tenacidade e esperar. Então, eu conto que todo mundo que nunca soltou a minha mão, não solte dela mais uma vez. Esteja conosco. Só reforçando aqui, na segunda-feira, o tio Chico está lá participando também, né, do Evangelho. Aliás, é fantástico. Nós fazemos o nosso Evangelho aqui do lar na segunda-feira. E sempre que termina 7h30, eu já corro, vou correr ali para o celular para acompanhar o Renato. Aí eu entro lá e já vejo lá 1.000 e tantas, 2.000 pessoas acompanhando. E a gente fica aguardando. E quando o tio Chico chega com aquelas mensagens, né, parece que assim, é como se a gente estivesse esperando por aquilo. Ele traz, sabe, completa a gente. É fantástico. Então eu faço convite a todos. Eu vou botar aqui no rodapé o Instagram do Renato para que as pessoas possam acompanhar e acompanhem o Evangelho, que é bacana, nesse clima que Renato Prieto Ator. Ok. O tio Chico, por exemplo, você vê, nós ficamos em 2 espaços diferentes. Aquilo foi negociado durante 2 meses, foi tudo bom, também tem alguém que critica. Como é que pode isso? Como é que pode? Pode, porque foi negociado com a espiritualidade por mais de 3 meses e depois estabelecido condições para que o trabalho acontecesse. Por exemplo, eu estou sempre sozinho nesse momento, num espaço, esse que eu estou aqui com você. Isso. A médium está sempre sozinha num outro espaço, começa a se preparar a meia hora antes de 20 horas. Entendeu? Então, todo mundo é muito responsável por aquilo que está fazendo. Depois ele fica no GTV do Instagram e de 8h30 até meia-noite, umas 8, 9 mil pessoas assistem, quem não pode assistir ao vivo. Então é só vir aí, @Renato Prieto Ator, vai ser um prazer receber vocês aí no meu Instagram. Renato, muito obrigado pelas palavras, de bater um pouco o papo com você aqui para nossa capital, Fortaleza e todo o estado do Ceará. Dizer que amamos o que você vem fazendo, e não só você, como todo o grupo. Mande mais produções, mais conteúdos, isso nos fortalece todos os dias. E eu queria deixar aqui o espaço para que você pudesse, né, nesse finalzinho de bate-papo aqui, deixar suas considerações. Bom, primeiro, que as pessoas venham prestigiar sempre todos os artistas que fazem trabalhos que têm um belo conteúdo, porque sozinho ninguém anda. Segundo, é ter esperança sempre, confiar sempre. As pessoas acham que estão no corpo para sofrer. Não, está aqui no corpo para evoluir. Você não precisa acrescentar o sofrimento. No livro, no nosso Lar 1, aparece essa frase, né, do André Luiz, quando ele diz: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, a tarefa aparece. Mas você tem que trabalhar, você tem que se preparar para isso aí. Que as pessoas confiem na misericórdia divina, acredite, ninguém é perfeito, vamos quebrar a cara, vamos levantar, vamos corrigir. Ninguém está esperando que você acerte ao longo de 80 anos de uma encarnação, às vezes o que você errou em 10 anteriores. Você se conscientizou, perfeito, calma, agora sobe cada degrau da escada, porque senão você vai ultrapassar essas fases. Tem que respeitar as fases. Não é? Cada coisa tem o seu dia certo para acontecer. Então é fé, esperança, felicidade, bom humor, mesmo em momentos de dificuldade. Aliás, quando eu estou em dificuldade, eu digo: o dia hoje foi ótimo, mas o melhor está por vir. Eu digo isso. Quando eu acordo, às vezes o dia foi terrível, a noite foi terrível, eu digo: ih, que noite boa que eu tive, mas o melhor está por vir. Se você mantém isso em torno de você, tudo caminha. Pois é, eu tenho usado essa sua mensagem aí todos os dias. Eu antigamente acordava e agradecia a Deus, mas eu lembro da sua mensagem, aí eu digo: não, vai ser melhor ainda. Renato, obrigado. Fica com Deus. Até um próximo encontro, tá bom? Com certeza. Obrigado a vocês todos.